Hoje eu queria te propor uma reeducação física, uma forma de treinar que seja mais consciente e que fuja um pouquinho dessa cultura hegemônica do fitness. O primeiro conceito é que saúde e performance são os dois extremos do treinamento físico. Aqui está a saúde, aqui está a performance. Quanto mais você se aproxima do espectro da performance, menos saudável é o treinamento. Ideal que a gente pudesse ficar no meio desse espectro, ter performance com saúde. E essa é a proposta desse modelo de treinamento do sem dor mais ganho. Então, só para explicar um pouquinho rapidamente, a cultura do fitness tem origem na escola militar de treinamento e ela distorce os princípios mais fundamentais do treinamento físico, principalmente o princípio da moderação. Se você coloca a palavra moderação no dicionário, está escrito lá, moderação igual, na medida exata, sem exagero. Então a nossa proposta é buscar essa medida exata, né, e sair desse modelo do bodybuilding, do fisiculturismo, né, vulgo marombeiros, que é um modelo que foca muito no resultado. Então assim, o resumo é a busca de um corpo perfeito, um corpo extremamente magro e musculoso no menor tempo possível. Então isso abre um precedente de um vale tudo, ou seja, de uma destruição metódica de estruturas nobres como articulações e cartilagens. Então o resultado desse treinamento não é saudável, ele é um treinamento estético, né? Não é um treinamento que vise a saúde. Desde 1984, eu treino alguns dos maiores atletas, empresários e executivos brasileiros. E no modelo de treinamento que é voltado para atletas de alta performance, tem uma linha de treinamento que é muito popular no mundo inteiro, que une também a fisioterapia, né? A visão da fisioterapia. Então você sabe qual uma medida boa para o atleta, para ele se recuperar bem, para ele não se lesionar, mas também você sabe qual o impacto desse treinamento. Então por isso tem a visão da fisioterapia. Então alguns dos maiores treinadores do mundo hoje em dia unem essas duas visões e trabalham com a medida exata, com a moderação, né, que é o princípio mais fundamental do treinamento físico. Então hoje eu vou explicar para você a nossa metodologia e basicamente a gente nunca ultrapassa o limite do aluno, a gente vai empurrando esse limite devagarinho para patamares superiores, com muito cuidado e muita preocupação com a adaptação muscular e articular. Então o correto é você fazer uma boa adaptação em cada fase, não pular fase, não ter pressa de resultados e fazer um treinamento orgânico, sustentável e que seja realmente equilibrado, né? Que seja uma medida boa. E essa medida boa eu vou explicar rapidamente para você aqui como é que ela funciona, onde que é esse ponto ideal. Por isso que é uma reeducação física. Pesquisas com treinamento autoselecionado, o que é isso? É quando o aluno escolhe o ponto ideal de treinamento, o número de repetições ideais, mostram que esse número de repetições ele é bem assertivo. É um ponto realmente muito bom, quando o aluno escolhe. Então, quando não envolve dor, sofrimento. Então, qual que é esse ponto ideal? Imagina, o primeiro ponto é que você tem que fazer tudo com uma certa fluidez, você não pode fazer pela inércia. Então imagina que você está fazendo uma flexão, você não faz força só no começo e no final, você faz força o tempo inteiro, você vem devagarinho e volta devagar, não precisa ser slow motion, mas tem que ser contínuo. A contração muscular tem que ter uma qualidade que ela seja, o músculo seja exigido o tempo inteiro, então tem que ser um pouquinho mais devagar do que o pessoal faz muito rápido. Então a primeira coisa é a velocidade. E quando que você sabe o número de repetições que você atingiu, ele já é positivo? É quando você percebe que você está perdendo qualidade, que você começa a cansar, começa a sentir que o músculo já pegou. Então se você está ali na repetição, você percebe que já pegou a musculatura, trabalhou bem, aquele ponto que você trabalhou bem, você até pode fazer mais uma ou duas repetições, mas não precisa envolver dor, sofrimento, você não precisa levar ao limite extremo. Então o ponto ideal é realmente esse ponto, né, da submáxima, que você percebe que você trabalhou bem, né, você foi no seu limite, tocou o limite, aí tá bom, já é o número de repetições ideal.
Tá? E isso não é para você fazer o quanto você aguenta, né? Não é fazer até o limite do limite do limite. Você faz até o ponto que você perdeu qualidade no movimento, falou, cara, aqui trabalhou bem, fazer mais uma, legal, trabalhou ótimo, exigiu bastante o músculo, é esse. Esse é o ponto ideal do treinamento, porque daí você vai, mês a mês, você vai empurrando o seu limite e vai fazendo coisas mais complexas, sem nenhum risco, né, de ser um treinamento que vai ter um custo ou a curto prazo, né, que você vai se machucar, ou a médio e longo prazo, como é o caso dos bodybuilders, que se você pergunta para um fisioterapeuta qual o resultado mais comum para a maioria do pessoal que treina muito pesado, é que aos 50 anos eles realmente já tem um desgaste articular muito grande. Então é uma vida curta, né? Porque você sobrecarrega tanto que a conta vem mais tarde, né? Se você fizer sempre no modelo do sem dor, sem ganho, né? Com muito exagero, porque também existe espectro, né? Então tem gente que treina forte, mas não exagera tanto. Então assim, você tem que encontrar o modelo que serve para você, né? Cada um tem um perfil psicológico, então você tem que achar o seu modelo ideal, né? Ou seja, pode ser, não existe um jeito certo de treinar, né? Você pode até treinar com um pouco mais de intensidade, né? E isso não tem um custo tão grave, mas sabendo que o ideal mesmo é esse ponto de moderação. Esse é o convite aqui, né? De você encontrar esse treinamento consciente, gradativo, orgânico e sustentável, porque o mais importante do treinamento é que a carga psíquica que você tenha não te impeça de voltar no dia seguinte, né? Então tem que ser convidativo o treinamento, tem que ser prazeroso, numa medida razoavelmente prazerosa, para você inconscientemente querer voltar no dia seguinte e falar, pô, isso aqui é legal, eu dou conta. É um treinamento que ele não é tão pesado em relação à carga psíquica, que é um dos pontos mais fundamentais. Pouca gente fala sobre isso, mas a gente tem que, a carga psíquica acaba boicotando e faz com que o aluno não queira voltar ao treinamento e ele desista. Então realmente a grande questão é não ter pressa de resultado, não ter o foco no resultado e treinar nesse ponto ideal, né? Que é ter performance com saúde, né? Porque isso se transforma em longevidade. Você pode treinar até os 80, 90 anos, que você preservou. O grande slogan do treinamento deveria ser o sem dor mais ganho e quem poupa tem, né? Porque se você quer ter longevidade e saúde, o modelo de treinamento tem que ser um pouco mais consciente e cuidadoso.